Obrigada por me darem esta oportunidade outra vez de mostrar o meu trabalho. Hoje vou-vos fazer uma sessão, mas as sessões de formação são sempre um bocado falsas, porque eu aproveito e quando tenho sorte de sessão mostrar um elemento importante que acontece numa sessão, eu paro, faço uma espécie de freeze, paramos e eu digo, estão a ver, aqui aconteceu isto, ou eu cometi um erro, ou eu aqui podia ter feito isto, mas resolvi fazer aquilo e não é muito certo que esteja que fazer a opção correta, etc, etc. Porque, embora seja simpático fazer, eu pelo menos gosto muito quando estou a fazer sessões só com isso, é uma mais-valia eu poder, como não posso dizer tudo aquilo que sei numa frase que tenho pena, uso esta técnica. Então, vamos fazer uma coisa um bocadinho que implica já a escrita, porque eu a certa altura comecei a alguma da evolução do meu trabalho tem a ver com o crescimento do meu filho. E como ele tem 12 anos, eu acabei por fazer em 5º, 6º ano e comecei a utilizar a escrita e a perceber que há uma relação importante que a escrita pode ter na filosofia para crianças e que nunca foi, pelo menos que eu conheça, explorada muito, mas eu também não conheço muita coisa. Então, vou-vos mostrar. Primeiro, faço sempre um jogo de apresentação quando conheço um grupo pela primeira vez, às vezes conheço grupos só por uma vez única. E o jogo de apresentação assumiu um bocadinho de tempo, mas tem uma vantagem muito grande, que é diz aos meninos que não me conhecem, a vocês neste caso, quem sou eu, porque eu revelo-me da maneira como olho, como deixo falar ou não deixo falar, os erros que cometo, as piadas desconexas que dou, essas coisas assim. E então é uma forma de mostrar ao grupo quem eu sou, que vou coordenar o pensamento do grupo em princípio. Essa é a primeira. A segunda é que mostra as regras do jogo. As regras do jogo na filosofia são muito diferentes da escolaridade no seu geral e eles precisam de saber porque senão ficam desorientados, não sabem o que é que lhes estão a acontecer e com muita razão. Porque ninguém lhes disse que as regras vão mudar. Então começo a fazer isso e nós também vamos fazer. E faço sempre um jogo que tenha a ver com a sessão que eu vou fazer. Hoje a sessão que eu vou fazer é uma... desculpa. Então, por causa desta coisa das perguntas, comecei a ter... e aconteceu-me, fiz estas perguntas no 6º ano e uma das perguntas que apareceu era do Alfredo, que dizia como é que eu me sentiria se eu fosse uma formiga. Pronto, e quando ele disse esta pergunta, eu pensei, que giro, o Nagel Thomas Nagel, que é um filósofo americano, tem um ensaio que é muito famoso na filosofia analítica, que se chama Como Seria Se Eu Fosse um Morcego. E esse ensaio explica. Nós hoje vamos conversar, não com o Alfredo, mas com o Nagel, porque há razões específicas filosóficas por ele ter escolhido um morcego e não uma formiga. Estamos a falar de 6º ano, portanto tinha... Obrigada. Mas as pessoas são intemporais. Há um problema mesmo gigante que eu tenho. Bem, então, mas hoje vamos conversar com o Nagel, porque... Então... É isso que vamos fazer. Mas o que me aconteceu foi, eu pensei assim, não, nós vamos usar, se há ensaios filosóficos que começam com perguntas, nós vamos usá-los para construir sessões temáticas, porque eu às vezes só posso fazer uma sessão. E isso garante-me, ou pelo menos é uma forma de garantir, não dá certeza absoluta infelizmente, mas é uma forma de garantir que eu tenho o arcabouço filosófico por trás, a apoiar-me. E eu sei que isso é útil numa sessão. Muito bem, então vamos nos apresentar. A apresentação tem sempre um segredo muito importante, que se calhar vocês já sabem, mas pronto, não, que é, tem que se dar o mote. O mote pode ser dado por qualquer pessoa, mas quando é o facilitador a dar o mote, ele abre o jogo e mostra que estamos aqui para dar coisas uns aos outros. Então é super. E o mote hoje é, eu sou a Dina. Se eu fosse um animal... O jogo da apresentação tem sempre a palavra porquê. A palavra porquê é a palavra mais cara da filosofia, porque a palavra porquê é uma espécie de arranque. Ainda faltam duas ou três, vamos chamá-las de novo. Elas devem ter aqui. Vamos ser. Eu costumava dizer que eu sou super chique, super horas, e uma vez,
entrou assim alguém atrasado na conferência dela. Toda aflita, coitada, não sei o quê, porque mudou os trânsito e não sei o quê. E ela, não, já não está. E eu é que agradeço imenso, está tão preocupada, eu estava a perder, obrigada. E eu pensei, pá, coisa tão fixe para fazer, então eu desde aí. Só deixo o meu stress só para mim. Mas tem cadeira, aqui é que está. É a Manala, as duas Manalas devem estar. Mas tem cadeira. Tem. Mas é que ela vem para aqui. Bem, então vamos nos apresentar. A ideia é dizermos o nosso nome, um animal. Se nós fôssemos um animal, que animal é que seríamos? Mas temos de dizer porquê. O porquê funciona como uma espécie de aquecimento. É estranhíssimo. Aproveito para vos dizer que há várias razões por que nós nos sentamos em círculo. Mas uma das razões que eu descobri com a prática é que há uma espécie de fenómeno experiencial de pensamento. Se eu começar a pensar, faço a Sandra, pontos para a Dina, é que tu não imaginas isto para mim. Bom, ainda bem. Faço a Sandra pensar, e a Sandra ao pensar faz a Catarina pensar, e a Catarina ao pensar faz a Raquel pensar. E este elemento exponencial, agora que vos disse isso, se vocês tiverem sessão, vão vê-lo, é uma coisa mesmo estranha. E claro, há meninos que às vezes, há pessoas que estão, quer dizer, não estão na sessão, por razões várias, não é? E essas pessoas não são contagiadas por este processo, não é? Não é uma coisa, não é uma magia completa. Como todas as magias, infelizmente, têm limites. Bom, muito bem, mas essa é uma das razões, ok? Então, quando eu começo e dou o tom, eu começo este processo de arranque. Quanto mais bem dormida, descansada, eu tiver, melhor este corre. Então, o meu nome é Dina. Se eu fosse um animal, eu gostava de ser uma andorinha. Mas não é porque eu acho que sou uma andorinha, mas porque era a mesma coisa que eu gostava de ser. E isto é porque elas parece que estão sempre a divertir. Mas fazem com aquele ar clássico ao mesmo tempo. É uma coisa mesmo bela. Pronto, então é essa. Eu sou a Joana. Se eu fosse um animal, seria uma aranha. Porque elas estão sempre a construir teias e relações, conseguem unir dois pontos improváveis, por exemplo, numa sala. Eu sou Catarina e se eu fosse um animal seria um gato. Gostava de ter 7 filhos. Eu sou a Raquel e se fosse um animal gostava de ser uma abelha para andar sempre a pousar em vários sítios. Eu sou a Gabriela e se eu fosse um animal gostaria de ser uma baleia porque estaria no mar. Eu sou o Mário e se fosse um animal gostaria de ser um tigre devido à pele que é uma das boas para tapetes. Sou Gisélia, se fosse um animal gostaria de ser um camaleão, pela sua versatilidade. Eu sou a Tânia, se fosse um animal gostaria de ser um cão, porque tenho imenso medo de cães e assim poder conhecer um bocadinho melhor o mundo deles. Ok. Sou a Ana, e se fosse um animal seria um caracol. Não por andar lentamente, mas por ter sempre com a casa às costas. Ultimamente. Eu sou a Raquel. Se fosse um animal seria um gato, pelo seu lado despreocupado, calmo. Ok. Então, nestes momentos, pare sempre. Já viste, Raquel? Tu és o mesmo animal que a Catarina, mas por razões diferentes. Portanto, e uso esta maneira de mostrar, desculpa, eu estou a fazer aquela coisa do freeze, para mostrar que toda a desculpinha para mostrar que há razões, que nós fazemos interligações entre assuntos, que isto é bom fazer. Pronto, e faço com este ar teatral, eles adoram. Pronto, toda a gente adora. Eu também gostaste. Obrigada, Raquel. Então, desculpa, relembra-me só. Um gato porque? Pelo lado despreocupado, calmo. Muito bem, ok.
Olá, sou a Olga. Gostaria de ser uma borboleta por causa das suas asas para poder voar e as cores que elas têm gosto muito. Eu sou a Luísa, portanto, como a minha colega, pronto, ela já tinha dito, mas também uma borboleta pelas cores e traz-me liberdade. Poder pousar aqui e ali traz-me liberdade. Ai, pá, ainda bem que disseste isso, porque eu costumo dizer que a filosofia é uma coisa mesmo fantástica. A filosofia é um espaço de liberdade. E então, nós podemos repetir o que o outro diz na boa. É um dos nossos luxos, porque no resto às vezes não podemos. Mas aqui podemos. E tenho utilidade de fazer isso, está bem? Obrigada, Teresa. Sou a Loretti, adoro gatos. Por isso, se eu fosse um animal, era um gato. E porquê? Porque eu convivo com o meu Kiko há 12 anos e ele é a paz em gato. Portanto, ele transmite-me uma calma que eu ultimamente não tenho tido. O stress da vida. E quando chego a casa, gosto de olhar para ele e ele vem-me sempre receber. E aquela calma, aquele dar sem esperar nada em troca. Não é só os cães, os gatos também. Sim. Obrigada, Dorothy. Este animal, não sei se vocês repararam, mas de repente aparece com nome. Não é só um gato, não é? Mas é um gato com nome. Obrigada, Dorothy. Eu sou a Joana e se fosse um animal seria um gurilão, porque ele brilha no escuro. Eu sou Teresa e se fosse um animal transformei em águia, porque acho que a voar sente uma liberdade imensa a nível de voo. Eu acho que não deixa, eu sou a Sandra. Sim. Se eu fosse um animal, queria ser um pássaro qualquer. Mas era uma águia, era qualquer um. Desde que seja colorido, girasse e grande para ir voar. E porquê? Porque eu gosto de ser livre, de estar em vários sítios, ao mesmo tempo não, mas andar por vários sítios. Ok, está bem. Freeze! Vou passar a usar esta coisa de freeze. Isto é um outro jogo. Então, uma das coisas que às vezes acontece é as pessoas, quando dizem coisas, já estão a dizer as razões, mas não estão a identificá-las como razões. Claro que eu sei que a Sandra não está a fazer, mas é importante. Portanto, uma das missões do facilitador é fazer questão que as razões apareçam como tal, para nós as podemos debater, ok? Obrigada, Sandra. Sou a Sofia, se fosse um animal de ser um coala, para viver na Austrália e para dormir muito. Eu gosto muito de dormir. Então, bom dia, sou a Manuela. Se eu fosse um animal, gostaria de ser um cavalo, porque vejo nele características que gostaria de ter. A elegância, a força, a resiliência. Bom dia, eu sou a Sandra e se fosse um animal gostava de ser a minha cadela, a Filó, porque ela é muito meiga, é super amiga dos meus filhos e identifico-me com a personalidade dela. Bom dia, sou a Andreia e se fosse um animal gostava de ser uma borboleta pela sua transformação e por outras duas razões que já foram ditas, as cores, a beleza e a liberdade de voar. Engraçado porque a borboleta é parecida com a águia e nós nunca nos ocorreria dizer isso, não é? Obrigada. Eu sou a Raquel e se fosse um animal eu também queria ser um camaleão. Não porque mude muito, mas porque a mudança fascina-me e gostava de ter capacidade de mudar mais. Eu sou a Manuela. Se eu fosse um animal, gostaria de ser e seria certamente uma leoa. Que cuida dos filhos sozinha, trata deles sem necessidade de companhia. Ok. Essas são as razões. Obrigada. Eu sou a Berta e se eu fosse um animal, eu gostaria de ser uma garça. Para poder voar também, mas viver entre o mar e a terra. Eu sou o Fernando e se eu fosse um animal gostaria de ser uma preguiça. Pela calmaria que sou e
Pelo facto de não incomodar, tentar não incomodar e viver em mim. Precisamente, gostaria de ser um pássaro, alguns deles por causa do seu canto. Susana. Ok. Ainda bem. E sou a Marta, e se fosse um animal gostava de ser um pardal. Porque é pequenino, porque voa, morre-se com muita facilidade, porque passa desapercebido, porque também não é muito apreciado, não é apreciado no sentido de não é esteticamente, não é assim muito vistoso, portanto passa desapercebido e faz o que quer. Eu sou a Magda, se eu fosse um animal, gostava de ser um cão, mas por uma razão diferente da razão que tenho. Porque acho que os cães têm uma alegria muito genuína que os seres humanos não são capazes de expressar. Eu sou a Inês e se fosse um animal gostaria de ser um urso. Porque o urso tem muito pelo e isso ia me permitir não ter frio no inverno. Eu sou o Carlos e estava a pensar porque não começaste por este lado, porque agora já há 4 gatos e está a ser E se fosse um animal, gostaria de ser um gato pela flexibilidade. Sou Fernando e se fosse um animal, gostava de ser um golfinho para viver no mar. Se eu fosse um animal, gostava de ser uma suricata, porque as suricatas são mais vigilantes do que eu, estão sempre. E eu sou muito distraída. Os pássaros ficam lá. A questão de vigilância. Então, bem, primeiro tenho a dizer, espero que tenham dito, ficámos a conhecer-nos muito melhores. É uma coisa muito estranha, porque estes jogos. E às vezes, quando faço, agora muito tempo não faço, mas quando faço anos letivos, uso outros momentos do ano letivo para fazer apresentações por esta mesma razão. Apontando que nós mesmo quando conhecemos as pessoas, mesmo há muito tempo, às vezes os meninos conhecem-se desde o pré-escolar, mas mesmo assim às vezes nós não sabemos tudo sobre os outros. E isto é uma forma de nós vermos as outras pessoas. É muito um exercício muito agradável. Então, agora, eu tenho um problema de mola. Então, vamos pensar com o Nagel. O Nagel tem esta pergunta que é: como é ser um morcego? Eu peço perdão às pessoas que têm uma formação filosófica e que não gostam deste ensaio, mas prometo que vou dar outra luz a este artigo. Como é ser? Aqui o Nagel para nós é Thomas. Ok. Então, vou-vos pedir, porque antes de nos lançarmos a conversar sobre isto, que pensemos durante um bocadinho e que vamos escrever, não muito, um pequeno parágrafo. Como é que eu, se tivesse que responder a esta pergunta, como é que eu responderia, está bem? Vamos todos fazer, eu também faço. É isso, já agora percebi isso. Eu tenho também fazer que todas as atividades que existam, eu também as faça. Primeiro porque às vezes as atividades são não pensadas e se eu não fizer, não sei de facto quais são os limites dessa atividade. Portanto, isso dá-me uma mais-valia. Mas dá-me outra coisa, que é, eu fico a saber, no outro dia eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa que foi mesmo fantástica, dizia assim: eu respeito total liberdade das pessoas porque elas podem fazer coisas para além daquilo que eu sou capaz de imaginar. E então, isso também me dá uma visão do que é que está para além da minha imaginação. Pronto, e é por causa disso que eu faço. Ok, então, quem não tem papel, temos aqui papel, não sei se alguém precisa. Isto vai ser tudo por magia. Esta parte. Ai, obrigada. Então, pequeno parágrafo. Vamos nos dar 2 a 5 minutos. Boa. Um pequeno. Vamos responder a esta pergunta. Um pequeno parágrafo. Como é ser como um morcego?
Então, Ana. Já? Ok, obrigada. Então, nós temos tempos muito diferentes, isso é uma das coisas que se vê. Então, na escrita, então, ainda se vê, é uma das formas em que se vê visivelmente, fica visível o tempo que nós demoramos quando estamos a pensar. Mas isto indica-nos que, isto também é coisa fundamental, é super importante arranjar estratégias de dar tempo. Já vai para o cinema que eu não costumo usar muitas vezes, mas que o Tomás usa imenso, que é obrigar as pessoas a estarem um bocadinho em silêncio, assim que um fala, não podem logo responder, têm que esperar. Mas pronto, eu sou mais acelerada, não consigo fazer isso. Mas, de qualquer maneira, podemos tentar, em conjunto, como equipa. Ok. Então, alguém quer começar a lançar-nos neste jogo de resposta? Ou Neila? Queres que eu comece? Se quiser. Não, como olhas assim para mim, Eu sei, eu senti-me intimidada. Ok. Obrigada. Ser como um morcego é viver o mundo ao contrário. Muito bem, então, vamos ver. Como é que é ser um mundo? É viver o mundo ao contrário. Muito bem? Ok. Eu, quando começo, aceito muito, primeiro. Não começo logo a investigar. Porque senão isso começa a estressar as pessoas. As pessoas pensam, lá vem, que não querem abrir a boca, porque já sabem que aquilo... Portanto, o empurrar tem que ser feito de modo a que as pessoas que estão a ser empurradas sintam que aquilo tem um papel. Se não tiver um papel, não vale nada. Portanto, deixo. Isto só para dizer, é possível empurrar, mas eu não vou empurrar. Ok. Quem mais quer? Obrigada. Ser como um morcego é ver o mundo de outras perspectivas. Ver o mundo. Ok, muito bem. Manuela, é engraçado porque a Joana diz, a ver ao contrário, não é? Mas tu dizes outras perspectivas, aumentas as perspectivas. Consegues dizer-nos o que é que estás a pensar quando dizes isso? Por exemplo, na posição em repouso, muito bem. Eles estão pendurados de cabeça para baixo, veem o mundo ao contrário. Ok, como a Joana estava a dizer. E em voo, veem o mundo com o sonar e não com os olhos. Muito bem. Ok. Portanto, podem ver das duas maneiras. E aqui estou a dormir. Muito bem. Ok. Obrigada, Manuela. Emanuela, não sei inventar, boa. Ok. Marta e Raquel. Ai, tinha dúvidas de mar? Porque eu estava a coçar a cabeça, mas não faço Ser como um morcego é poder repousar de cabeça para baixo sem que isso seja considerado ao contrário. Ahá, então, voltamos a ter esta coisa da cabeça para baixo, mas não, este ao contrário, não é? Não é ao contrário. Obrigada, Marta. Ser como morcego é
dormir durante o dia e vaguear durante a noite. Muito bem, então. Não dá para ver que eu estou a beber porque eu beber 3 litros de água. Ok, então, aqui temos outra. Ok, portanto é o modo. Vamos fazer aqui uma aula de. Portanto é dormir de dia e vaguear de noite. Foi assim que sim. Então. E o morcego, felizmente, não é o único só solitário que faz isto do mundo animal. Ok. Consegues lembrar-te de um exemplo para a gente pôr aqui? As corujas? Muito bem, obrigada. Então, freeze. Este momento de pausa é super. Portanto, se há coisa que não façam mais nada, mas isto. Pronto. Porque vários já tinham, eu estava a ouvir. Mas é muito importante dar. Obrigada, Raquel, porque ficamos. Agora, eu tenho ali outros braços no ar, já vou, portanto já cá venho outra vez. Está bem, Raquel? Luísa, é Luísa, não é? Não estou a inventar. Portanto, ser como morcego é ter capacidade de trabalhar no escuro. Falámos desta coisa das corujas também terem esta capacidade. Tu achas que também quer dizer, que elas também têm capacidade de trabalhar no escuro, como os morcegos? Talvez menos um pouco, eu acho que talvez não. Ok, menos, mas têm a capacidade, é? Sim. Ok. Menos, mas também têm. Então, ia voltar à Raquel, mas agora vamos aproveitar, vamos investigar deste lado. Tá? Então, freeze. Agora comecei a investigar. É muito suave isto. E é porreiro porque a Luísa não vai ficar magoada comigo. Pronto. E quem está deste lado, sem querer às vezes, acontece muito, eu estou a dizer isto, a capacidade da pergunta às vezes fere e nós não queremos isso, não é? Porque queremos que seja um sítio seguro. Então, vamos investigar. Porque nós, quando há a pergunta como é que é ser como um morcego, a resposta que não nos vem a resposta imediata é como ser como uma coruja. Não é? Portanto, a analogia aparece depois, não é? Pelas descrições que nós estamos a dar. Pronto, então, o que nós queremos saber é qual é a diferença entre a coruja e o morcego, para sabermos porque é que não nos ocorre dizer que é como uma coruja, não é? Deixa-me ver se me explicar melhor. A analogia não aparece imediata, aparece pela descrição. Não é? E é boa, mas qual é a diferença? O que acontece? Que é diferente no morcego e no. Imagina que tinhas um teste. A diferença entre uma coruja e um morcego. Pronto, eu conheço mais características do morcego, por isso é que eu digo que ele tem mais. Ok. Capacidade. Muito bem, temos um Mudam problema. as características. Ok, muito bem, temos um problema de área de conhecimento e isso é totalmente ok. E agora, vamos pedir ajuda para outras pessoas, porque outras pessoas que calhar conhecem melhor as corujas, ou conhecem igualmente as corujas aos morcegos, ou conhecem igualmente mal, que também é uma possibilidade que também permite. Então, vamos pedir ajuda. Quem quer ajudar a Luísa a dizer porquê que, quando o morcego e a coruja, de facto, embora tenham estas características iguais, são diferentes? Qual é assim a marca da diferença? Ponha o dedo no lado, desculpa, para ajudar. Então, Luísa, vou-te pedir que escolhas, das pessoas que estão para te ajudar, que escolhas uma das pessoas. Posso começar pela Raquel? Ok. Eu preciso para ajudar porque eu acho que pode ter a ver um bocadinho com a minha resposta, pelo menos a minha forma de intervir. Ok. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça quando vi a pergunta foi: é terrível, portanto, como é ser como um morcego é terrível, pronto, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. E depois eu pensei, bem, porque é que eu tive esta reação? Porque é que para mim isso seria terrível? E eu acho que o morcego provoca uma certa suspeita no outro e um certo medo. E eu acho, por exemplo, a coruja não. A coruja até é valorizada, não é?
E por isso, isto é uma ajuda no sentido de que pode ser uma característica distintiva. O morcego provoca esta reação de afastamento e a coruja não. Luísa, queres ouvir mais? Pode bem, esse nome da Manuela. Vamos ouvir também a Manuela, é? Vamos ouvir a Manuela. A minha distinção é que o morcego é um mamífero e a coruja uma ave. Ok, então. Muito bem, então, Luísa, o que é que achas? Achas que esta ajuda te permite selecionar o elemento que faz a distinção entre, se eu tiver que dizer qual é a diferença entre um morcego e uma coruja? A diferença é. Consegues dizer depois desta ajuda? Portanto, eu acho que sim, que a coruja mais calma, as pessoas não têm tanto receio de uma coruja, enquanto que o morcego aparenta mais medo, mais curiosidade, suspense. Então, achas que esta primeira sugestão portanto, é a reação que deixa eu ver se espalho bem, portanto, é a reação que a coruja e o morcego provocam nos outros que faz a diferença. Sim, sim. É isso? É isso. Então, vamos. Ok, foi isso. Então, agora faço uma coisa, faço como facilitador. E isto pode ser um erro. Pronto, estou-vos a dizer que é para abrir o jogo. Ok, eu faço isto porquê? Porque isto fez-me pensar numa coisa. E como me faz pensar, mas eu como não posso mandar no que eu faço, a Luísa pensa, vou investigar se isto faz sentido ou não. Pronto, e vou fazer como a Raquel, e foi a ideia da Raquel que me deu isto. Então, a ideia é, parece haver uma consequência disto, que é, parece que nós só sabemos o que é que as coisas são quando sentimos as reações que elas dão. E vamos ver se isto é mesmo verdade, está bem? Pronto, desfeliz. Então, Luísa, se nós, para saber como é que é um morcego diferente da coruja, a nossa marca é o efeito que ela tem nos outros, então nós só sabemos o que é o morcego quando vemos o efeito que ele tem nos outros. Sim. Não estás muito convencida? Não. Ok, achas que és capaz de explicar porquê? Ok. Mais Os meninos também fazem, eu adoro. Tipo, não, tira-me já daqui que já não aguento mais. Então, quem é que gostava imenso de ajudar a Luísa a pensar sobre isto? Ok, olha. Exato, obrigada. Ponha os dedos no ar. Luísa, peço que escolhas uma das pessoas. Primeiro, pode ser ela, depois O efeito que Sofia. O efeito que os morcegos causam nas pessoas pode ser diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu gosto de morcegos. Quando eu saio, às vezes vou fazer umas caminhadas ao fim da tarde e vejo os morcegos lá a voar, eu gosto. Okay. Eu acho, até a minha descrição é toda à volta dessa ideia que eu tenho de morcego e não de uma ideia cultural. Exato. Que se fez alguns filmes dos vampiros e do morcego, essas associações são associações culturais que nada têm a ver com a realidade dos morcegos. Ok, obrigada, Sofia. Então, Luísa, o que é que achas? Eu não gosto bastante. Ok, mas está bem. Mas do ponto de vista do nosso assunto, não é? Sim, Eu perguntei, tu hesitaste. diferente. Ok, portanto, parece fragilizar este critério. Então vamos ver se a Luísa tem outro critério. Não, eu concordo com ela. Sim, mas ela aniquila este critério. Foi o critério selecionado. Como é que eu vejo a diferença entre um morcego e uma coruja, não é? Ela diz que este critério não vale muito, porque nós temos diferentes reações, não é? Isso não dá para ver. Então, vamos ver se ela tem outros. Está bem? A minha ideia era a mesma que ela disse. Ai, que sorte! Eu adoro isso. Sabes porquê? Porque agora vou-vos pedir. Era a reação, que é muito importante. Vou-vos pedir que pensem. Então, como é que diziam a diferença entre uma coruja e um morcego? Se tivessem a dizer um teste, qual é a grande diferença? Espera. Notifiquei, não sei se
que lindo! Sofia, Começa pode ser as características físicas. O morcego não tem, a nível físico, não tem nada a ver com uma ave. Muito bem. Não é? A cor. A cor é diferente das características físicas? Sim. É diferente? Não, está nas características. Não, está dentro das características físicas. Eu tinha pensado um pouco também na capacidade que o morcego se calhar tem diferente de se orientar, de captar o mundo de outra forma, que a coruja se capta o mundo de formas diferentes ou sentem de formas diferentes. Porquê? Penso que o morcego tem outro tipo de sentidos que a coruja não tem. Não sei bem, não sei explicar bem. A capacidade de sentir é diferente, de absorver. Sim. Posso. A Manuela ajuda-me, se acha boa. Será que falas em orientação? Sim, também a orientação e de mesmo de sentir o mundo. Como vê, como sente, como interpreta, penso que é diferente da coruja. Ok, obrigada. Joana e depois Marta. Eu ia precisamente falar da pele e das penas, da grande diferença, que também tem um bocadinho a ver com a reação que se tem ou não. Portanto, era a mesma ideia da Sofia. Das características físicas? Exatamente. Ok. Marta. Eu queria, pelo modo de voo, o morcego voa muito em zigue-zague, dá muito a... Ok. É. Exato. A coruja voa mais em forma linear e acho que só com uma oportunidade. Muito bem. Achas que isto é uma coisa diferente? Temos para já duas coisas. As características físicas, o modo de captar o mundo. Achas que isto é um terceiro item ou achas que isto está dentro de um destes? Eu acho que é um terceiro item. Muito bem. E como é que vamos definir este item? Definir? Capacidade de movimentação. O tipo de movimento. Eu posso dizer uma coisa? Sim. Eu sou leiga na matéria e além disso o morcego faz-me lembrar os ratos e eu adoro ratos. E por isso foi um bocadinho difícil. A minha frase foi com o morcego eu vejo como um animal que conhece a noite e os seus mistérios através do habitat dele, ou seja, eu acho que a coruja tem um habitat diferente do morcego, portanto, por essa razão poderá adquirir outros conhecimentos, não é? Okay. Vou assumir que esse salto para o meio da roda é porque é um novo. Ok? Boa. Muito bem, então, para sabermos como é que é ser com um morcego, temos que saber como é que ele se movimenta, quais são as características físicas, como é que ele capta o mundo de forma diferente de sentir e o habitat. Correto? Então, vamos imaginar que vamos fazer um field trip e vamos fazer isto em conjunto. Então, como é que vamos fazer? Vamos fazer mesmo uma planificação deste. Como é que fazemos? Para saber, por exemplo, como é que ele se movimenta. Vamos sentar à espera. Ok, vamos sentar. Vamos sentar aonde? Numa gruta, vamos para uma gruta. Do lado de fora da gruta. Pode ser com as calções Muito bem? Quem disse lá de fora? Bem, Seja de que é observá-los a voar, tem que ser do lado de fora. muito bem, vamos observar. E ao observar, ficamos a saber como é que eles se movimentam, que é diferente das corujas. Eu adoro corujas. Obrigada. Vamos partilhar isso connosco. Ok, então, vamos observar isto. Não sei se acham que é preciso fazer mais alguma coisa para saber o movimento. Se calhar filmar. Vai observar, filmar. Para reobservar. Para Fazer uma pesquisa. Uma pesquisa? Eu ia fazer um acordo inteiro observadores, pôr várias. Ok. Pôr um observador.
Pode ser um enviesamento do olhar daquele observador, não Muito é? bem. Vamos enunciar o método científico. Afinal, não foi toda isso, não sabia que demorámos tanto tempo. E mais? Acham que conseguimos assim? Se calhar convém consultar, talvez também na pesquisa, especialistas, ou ver algum programa do Discovery Channel. Ou Muito bem. Dizer que o morcego não é exceção, não é? Há coisas que para o observador não conhecido pode parecer uma coisa e ser outra. Muito bem. Então vamos fazer com que a pesquisa tenha muito bem. E depois disto tudo, acham que conseguimos? Sim. Vou ver várias cabeças. Sim. Quem acha que não conseguimos, tem que falar agora ou então vai passar. Não conseguimos só o movimento. Movimento, estamos em movimento. Uma coisa de cada vez. É a grande vantagem da filosofia. Nós não temos que fazer de facto. Portanto, podemos ir com super calma. Ok, então movimento. Muito bem. Não, E agora? se eu for cego, não vejo. For cego. Isto é um problema. Muito bem. Então, já estamos a colecionar problemas neste processo. Problemas. Se for cego, não vê. Tínhamos aqui vários observadores. Mas o problema que a Susana levanta é uns observadores. Se for cego, temos aqui falta de não sei como chamar. Falta-lhes um sentido para fazer este estudo. Então, como é que será que consegue captar esta dimensão do morcego? Pode pôr-se na gruta e sentir, não? Pode levar com o morcego. Pode sentir levar com o morcego. E agora quem levantou este problema foi a Susana. Então, nós não avançamos enquanto a Susana se sentir à vontade para poder dizer que nós podemos avançar. Okay? Então, Marta, o que te vou pedir a todas as pessoas é que falemos para a Susana. Para ver se conseguimos trazer connosco, ou se ela, por outro lado, nos consegue levar com ela, não é? Que nós podemos começar a dizer isto é mesmo um problema sério. Muito bem, então, a Magda sugere-te, não é? Eu sugiro-te que se calhar podíamos arranjar uma maneira segura da pessoa sentir um movimento, porque os cegos não veem nada, mas sentem coisas no mundo. Talvez através do barulho que o morcego faça, quando voa, o ar que se movimenta e ele possa sentir, e aí seja uma forma de experienciar o movimento, ainda que não o veja. Achas bem? Achas que este problema deixava de existir se seguíssemos as diretrizes que a Magda nos está a dar? De uma forma alternativa, complementar, de perspectivar o movimento. Mas ele continuava a não saber o que era o movimento? Não, era alternativo e complementar. Muito bem, mas ele ficava a saber ou não ficava a saber? Isso é o que nós queremos. Sim, de forma diferente. Muito bem, ficava a saber, mas de forma diferente. Sim. Como é que temos a certeza que ele ficava a saber se há de forma diferente? Por um outro sentido. Foi captada com um outro sentido. Portanto, é o sentido que nos dá o garante. Nós sabemos que ele sabe a mesma coisa, porque como foi captado por outro sentido, isso dá-nos a certeza. Sim. Okay. Então é um problema, mas resolúvel. Desculpa, Gabriela. Ótimo. Ok. Bem e todos. E se a gente tirasse esse observador daí? Muito bem. Portanto, está compreendido. Eu sei. Temos um problema. Temos duas sugestões de resolver o problema. Uma é aceitar que os dados de outro sentido são a garante de que ele percebeu este movimento. Outra solução é aniquilamos este problema por ausentar esta pessoa do grupo de observadores. Isso não sei, mas é óbvio. Mas é muito bem. Olha, não era eu que queria dizer. Eu não ia dizer que eu ficava fora. Ok, temos aqui outro problema. Mas talvez pudéssemos optar por esta situação se previamente à observação selecionássemos desde logo as características dos próprios observadores.
Ok, muito bem. Mas desta investigação, então isto quer dizer que um cego nunca pode saber o que é um movimento, nunca pode ser. Nós vamos resolver, vamos confortavelmente, tiramos o senhor dos investigadores da reunião, não é? Olha, tu não podes fazer parte. Então, e a pergunta, será que um cego nunca pode saber como é que é um movimento de um morcego? Dizemos só, não, pronto, não pode. Ok, temos duas pessoas. Então, feliz. Só agora é que estamos a entrar em diálogo. Demorou imenso tempo, eu estou quase no fim da minha sessão. Isto só para vos dar a noção. Mas vamos continuar. Mas eu queria vos mostrar, que era para marcar, que senão vamos esquecer. Ok, Susana e depois Joana. Também vou dar a prioridade à Susana, porque ela é o Susana. Vou responder à Gabriela. Vou fazer uma pergunta à Gabriela. Muito bem, ok. Quem garante que a visão é a melhor forma de apreender o movimento do morcego e não outro sentido? Queres que contra-ataque? Não vai mal, força. Desculpa lá, podes A pergunta é, o que é que garante que a visão é um sentido privilegiado para eu saber o que é o movimento do morcego? Porque como queríamos excluir, eu sou cega, não é? Quando eu contacto ela, qual é o critério para decidir que a visão é o sentido mais privilegiado para saber o que é o movimento? Porque parte do movimento se dá no espaço. No espaço eu tenho que seguir uma linha. Se eu sigo uma linha com o visão, estou pensando alto, com a visão e vejo que ele vai dali para o outro lado. Então depois tu vais me dizer, não, mas eu posso sentir isso. Mas uma coisa é o sentir, outra coisa é o ver. São coisas diferentes. Sim, é Ou seja, a informação que eu tenho pelo olhar é uma informação que eu tenho diferente por outro qualquer sentido. Não deixa de ser sentidos. Os sentidos repercutem-se no cérebro. A informação segue para o cérebro, mas será que segue a mesma informação se for pelo olhar ou se for por outro qualquer sentido? Parece uma boa pergunta. Ok, muito bem, temos uma boa pergunta. Quando aparecem perguntas, quando aparecem perguntas novas, que são boas porque implicam, pode-se fazer até várias sessões sobre elas, a Gabriela disse de si própria, não é? Mas eu normalmente notifico. Isso é uma boa pergunta. Vou guardá-la, ponho-a no bolso e vou levá-la. Porquê? Mas isto é uma opção. Eu posso desistir da conversa, mas nem que a conversa dava cobra, e dizer assim, não, vamos seguir esta pergunta. Uma boa pergunta, então vamos investigar. Depende do tempo. Nesta altura do campeonato, estamos quase a acabar, fazer isso seria matar a possibilidade de pensamento que ainda temos. Mas de qualquer maneira, é uma boa pergunta, vamos guardá-la. Ok. Obrigada, Gabriela e Susana, que nos deram mais uma sessão. Ok. Joana. Magda, eu acho que uma coisa é nós termos a possibilidade de fazer parte de uma investigação. E outra coisa é nós podermos ter a experiência de saber o que é o movimento. Ou seja, à tua observação eu respondo. Nada impede que o cego saiba o que é o movimento, nada impede, ou melhor, o facto, ele pode vir a saber o que é o movimento, mas para isso não tem necessariamente que fazer parte de uma equipa de investigadores. Portanto, o facto de ele não pertencer à equipa não quer dizer que ele nunca vá saber o que é o movimento. Ele pode ter essa experiência e ele ter esse conhecimento. Porque eu acho. Lindo! Manuela e depois Manuela. Não sei se. Qual é a Manuela? É Manuela. Bom. Manuela e depois Manuela. Vai. Eu, apesar de não ser cega como a Susana, gostaria imenso de poder experienciar o movimento como cego. Ok. E talvez nas observações essa experiência devia também constar. Os observadores deveriam experienciar esse movimento com outros sentidos que não apenas a visão. Muito bem, ok. Manuela. A minha questão é ir pensar o movimento. Não é? Estou-me a lembrar do Diderot que dizia que os cegos e os surdos somente eram grandes matemáticos, porque pronto, não tinham a grande experiência da visão, portanto tinham que, no caso dos cegos, não sei, pensar todas as investigações
também precisam de tradução. Agora, essa experiência inicial já não sei, como fazer. A experiência inicial de sentir, observar o movimento, mas pensá-lo, sim. Ok, então, tenho. A Joana, ajuda-me. Tens de ter mais 15 minutos? É? Ai, estou super à vontade. Ok, vamos continuar então, fixe. Então, temos uma diferença. Uma coisa é a experiência, esta experiência primeira, foi assim que disseste, não é? Sim, sim. Muito bem. Então, e outra coisa é, vamos pôr-lhe pensar, vou usar o teu vocabulário, pode ser assim? Então, uma coisa é a experiência primeira, outra coisa é pensar. Por um lado, a Manuela diz, não só não deve ser excluído, como a recomendação ainda é maior, não é? Ele deve ser incluído, porque eu, por exemplo, gostava de ter esta primeira experiência diferente, não é? Parece ser. Primeira experiência diferente. Ok. Então, já vou investigar isto, mas vamos voltar só à Susana. Susana, vamos verificar quantas pessoas é que te conseguiste caçar no teu barco, está bem? Okay. Então, quantas pessoas é que acham que da pequena conversa que tivemos que gostavam de ter um cego nesta equipe de observação? Muito bem. Ok. Não, Susana, nem toda a gente entrou dentro do barco. Há sempre umas pessoas que ficaram de fora. Estas pessoas são super ricas porque nos dizem porque é que não entraram sobre o barco. Pronto, e nós vamos utilizá-las para continuar a investigar. Já sabemos que a maior parte está contigo, mas o resto não está. E nós queremos que essas pessoas tenham coisas super importantes para nos dizer. Então, e vamos investigar. A Manuela fala em primeira experiência versus o pensar. Não é? Desculpa, tens razão. Além da primeira, ao pensar para além da primeira experiência, não é? Sendo que a primeira experiência do cego, assumimos, é de forma diferente. Ok. Então, não sei o que a Manuela disse, que ela gostava de sentir, que queria ser cego. Então, se calhar até podia ter uma pessoa só a fingir que era cega. Estou eu aqui, é só. Não sei. O que é que achas? Como observador. Sim, porque. Repara, pode haver. Podemos não conseguir arranjar uma pessoa que seja cega, não é? E a questão é: podemos substituir esta pessoa de uma pessoa que faça só daquele período é cega. Só se não encontrasse uma teoria de próprio de observação, se é uma coisa a sério ou a brincar. Isso é muito sério! Ok, não, seriamente. Portanto, nós. Seriamente, talvez não. 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 Vamos já ver porquê, mas tenho a Manuela com o braço no ar e a Joana também aqui meio a medo, está a metade. É exatamente para concordar com a Susana. Muito bem. Não poderia ser uma pessoa só a fingir naquele momento, porque ela iria relacionar a experiência sensível com experiências de visão anteriores. Ok. Pronto. Então, mas tu há bocadinho disseste que querias ter essa experiência. Sim. Então não querias ter uma experiência a sério, ias ter uma experiência a brincar. Sim, disseste que querias ter essa experiência. Sim. E a minha pergunta é, então ia ser uma experiência só a brincar? Não ia ser uma experiência a sério? Não consegue, mas para além da visão do movimento, sentir o movimento, sentir o deslocamento do ar na gruta, o bater das asas na minha pele, por exemplo, para complementar a visão do movimento, não a fingir que era cega. Sim, mas porque é que um observador que vê não pode usar uma venda para fazer a observação? Isso não trará mais riqueza à observação dele? E ser a sério, não ser uma brincadeira, ser uma coisa mesmo a sério. É possível. Nunca vai ser igual a de um cego. Sim. Nunca viu o movimento. Nunca vai ser igual. Ok, Manuela, Magda, e depois vamos investigar esta coisa do problema de ser igual. Pois, eu pergunto se tinha que ser mesmo cego de nascença. Como é que é? Pois. É que estou agora essa, não sei, já.
Pois, porque acho que não se pode fingir que é cego. A gente pode fingir que durante um bocadinho não está a ver, ou não. Nós não pode fingir. A gente pode durante um bocadinho não ver. Mas fingir que se é um cego não pode, porque mesmo que não seja de nascença, mas que já seja há algum tempo, há toda uma outra predisposição, que era isto que eu acho que a Manuela queria dizer. Eu gostaria de conseguir ter, mas nunca vou ter. E oxalá que não, porque sou alguém que vejo, mas gostaria, porque se eu me despojasse da visão, eu ia estar atenta a coisas e a dimensões que não estou. E só para dizer que eu agora acho que devíamos ter um cego. Devíamos mesmo cumprir o primeiro requisito. Muito bem, então mudámos completamente desse ponto de vista, foi uma viragem. Não é? Portanto, agora incluímos, íamos conversar ali com a Gabriela sobre isto, tínhamos que a convencer. Mas mudámos mudámos de isto ser um problema para passar a ser uma necessidade. Para mim, sim. Ok, muito bem. Vamos só ver se não há vozes que não. Estou a assumir que a linha de pensamento nos deu isso. Muito bem. Então, precisamos de um cego, não é? E agora queremos saber se o cego, vou usar a tua pergunta para continuar a investigar, se o cego precisa de ser um cego de nascença, tal como rígidos temos que ser. Um cego de nascença ou não? Okay. Não, não precisa de ser. Não? Não, porquê não precisa de ser? Porque depois uma pessoa que mesmo que tenha tido visão e depois tenha ficado cega, acaba por, os outros sentidos acabam por conseguir, apuram-se mais, ela acaba por ter também, tal como, apesar de já ter tido aquela noção do que é um morcego, acaba por ter tem essa capacidade de sentir de outra forma, como um cego, apesar de já ter tido a visão anteriormente. Eu penso que o sentido também é apurado e vai conseguir também ter essa sensação. Ok. O que é que achas, Manuel? Conseguimos incluir uma pessoa que tenha cegado só a partir de uma certa altura da sua vida? Qual é a explicação que a Sandra deu? Estou a pensar que de facto tínhamos que pôr todas os seres humanos, as pessoas humanas que têm exceções aqui. Porque então para eu ver o mundo de outras perspectivas, como um cego vê, não é? Tinha pôr o cego de nascença, o cego da não sei o quê, o cego não sei. Porque realmente temos mundos próprios diferentes. É ou não é? Tínhamos que pôr. Aqui o observador era o mundo inteiro já. Acho eu, não sei. Supunha um cego que nunca tivesse visto um morcego. Um cego que nunca tivesse visto um morcego. Muito bem, portanto, uma pessoa nunca mesmo muita experiência. E esta questão que a Manuela levanta? Se fosse um cego que não tivesse visto, já seria essa questão centrava, quer dizer, limitava essas variantes todas, centrando só no objeto real, um que nunca tinha visto um morcego. Aí já tira todas as outras questões. Mas a Manuela, vê lá se eu estou a dizer isto bem. O que a Manuela diz é que esta conversa está a levantar uma suspeita ainda muito mais grave. E que não é só de um cego que nós precisamos. Precisamos de tudo, de montes de coisas. Sim, concordo. E quase precisamos, estou a usar bem, o mundo inteiro. Exato. Para ver. Ora, isso não é possível. Quer dizer, mas nós não temos o mundo inteiro a pôr ali, não é? Não sei, isto é um problema. Então tenho que dar a palavra à Inês. Vou-te só dar a palavra a ti primeiro e depois à Inês. É só para não me esquecer que já passei a Inês há bocado. É só você assumir que o meu conhecimento vai ser sempre limitado. Ok, está bem. Portanto, uma possibilidade para este problema da Manuela é dizer assim: se nós investigarmos como é que é ser com um morcego, temos que ter sempre uma espécie de janela em que vamos pôr, é limitado. Portanto, há aqui coisas. Mas vejam excelente autocontrole, obrigada. Inês. Pronto, eu ainda não percebi muito bem porque é que tem que haver aqui um cego. Acho que tem que ser realmente um cego. Portanto, não pode ser alguém que finge que é cego, não pode ser alguém que ficou cego ontem e agora vai experienciar morcegos. E acho que este cego tem que estar lá também com uma missão. Portanto, ou ele está lá porque é investigador de morcegos e experiencia-os à forma dele, à maneira dele, não é? Ou ele está lá porque ele vai ser o próximo a ser monitor para levar outros cegos para ver aqueles morcegos, por exemplo. Portanto, eu acho que ele tem que estar lá com um
propósito ou com alguma missão. Ou porque está a ser a cobaia científica da observação dos morcegos quando é cego. Também, por exemplo. E de observador passou a observado. Ok, isto é o estatuto do cego, já lá vamos. Manuela e depois Raquel. Manuela. Mas o conhecimento é sempre limitado, desde que estivéssemos lá todos a ver a morcego. Na humanidade inteira. Mesmo se estivéssemos todos a ver o morcego, havia sempre uma coisa do morcego. Nem que fosse um bocadinho daquela, coisas que eu não via, que eu via e que não sabia. Já aqui vai. Eu estava a ouvir toda a gente e estava a pensar porque é que estamos tão preocupados com o cego. E porque é que não pensamos no perfil do observador no geral, ou seja, que características é que aquele observador tem que ter, independentemente de ser cego ou não, porque se aquele limpa de experiência se aplica também aos restantes observadores, não é? Porque é que estamos tão preocupados com Ok, fica a pergunta, porquê que isto nos está a incomodar, não é? Porque é geral, ainda ninguém disse que... Mesmo a Inês, que diz que ainda não percebeu bem qual é o problema, entra no jogo, não é? De conversar sobre isto. Sim, mas eu já estou a sentir que nós já estamos a observar o cego e já não estamos a ver os morcegos. Ok, muito bem. Mas a questão que a Raquel levanta é porque é que isto nos há de incomodar, não é? Porque, quer dizer, as pessoas fazem trabalhos científicos e não estão incomodadas com esta questão, não é? Mas nós aqui estamos, não é? Ao ponto de dizermos, nós agora achamos que devia incluir um cego, não é? Joana? Eu julgo que a questão que se está a levantar com o cego, ou que foi levantada, foi porque a Susana se prendeu demasiado à palavra observar. Muito bem. Para a Susana observar é só ver com a visão. E a questão que ela levantou à Gabriela, eu acho que ela é que devia pensar nela. Porque é um problema para ela. Ela é que vê o observar como sendo estritamente a visão. Só se observa com a visão. Por isso, talvez, se nós, em vez de dizermos observação dos morcegos ou observação do movimento dos morcegos, disséssemos perceber o movimento dos morcegos, talvez esta questão não se tivesse levantado. Vamos verificar. Vamos verificar. Susana, o que é que achas? Achas que se tivéssemos, em vez de eu ter escrito observar, se tivéssemos dito perceber ou analisar, achas que a percepção. Este problema do cego não se põe? Sim, eventualmente eu posso ter sido induzida por observação. Sim, porque pode ser feita essa ligação direta entre a observação e a visão. Sim, porque eu sabia que o conhecimento também não se deve reduzir para acreditar um pressuposto que seria só pela visão, então fiz a pergunta se um cego. Está bem. Então o que a Susana está a dizer é, então o ideal, eu sou tomar isto, cometo este erro montes de vezes, que o ideal é a Susana falar com a Joana, mas eu não sei porque, domingo é porque estou sempre com o rabo levantado. Então, o que a Susana sugere é que, de facto, ela foi induzida, mas porque acha que há uma parte do conhecimento que tem sempre que ter esta natureza. Isto é o que ela diz. O que é que achas? Talvez. A visão é fundamental. Por isso é que um cego diz que gostaria de ver, não é? A visão é fundamental, claro, mas o conhecimento não se reduz só à visão, não é só pela visão que conhecemos. Mas a questão que a Susana sugere é que não é só que só conhecemos pela visão. O que ela diz é que estes dados, não é? Da chamada, estou a usar o termo da novela, da primeira experiência, são essenciais para este processo de conhecimento. Foi percebido bem. Quanto mais rica for... Quanto mais rica for, melhor. Eu só queria assegurar que a observação era feita com vários anos de observação. São vários conceitos. Porque eu quando perguntei, quando fez a análise de quem estava comigo e quem estava comigo, metade das pessoas dizia que não queria pôr um cego, então não é uma falsa questão que eu coloquei. Ok, obrigada! Manuela. Pois, eu estou pensativa com isto. Há imensas coisas que nós não tivemos experiência primeira e dizemos que conhecemos. E eu estou-me a lembrar dos homens da lanterna mágica, eu que a França e Mateco com as crianças e andavam lá, mostraram, tipo, para mostrar o Japão, não é? Todos falamos do Japão e conversamos sobre o Japão. Havia aqueles vidrinhos que eles punham para as pessoas conhecerem o Japão. E por aí adiante.
Portanto, nós só conhecemos aquilo que experienciamos primeiramente. Então o conhecimento ainda é muito mais limitado. Sim. Assim, eu acho que estamos muito preocupados com a pessoa cega. Se calhar estamos a tentar integrar a pessoa na sociedade. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho miopia maligna e 20% da visão eu não tenho geneticamente. E eu desde pequena, quando andei na escola, era aula de ginástica, aula de natação, e eu não conseguia ver sem óculos, e com menos de 20% de visão. Eu daqui para ali não consigo ler nada. E eu acho que por muito que nós vamos tentar colocá-lo ao cego, eu falo por mim, eu não conseguia ver o movimento. E acho que nós tentamos integrar as pessoas, tentamos que elas sintam a ver o mundo como nós vemos. Mas nós, quando temos a pessoa com uma pequena deficiência, a gente nunca consegue que ela veja como o outro vê. Porque eu, quando vou ver um filme, não consigo ver e pergunto o que aconteceu naquela... Porque eu não consigo. Ok. Só-me se for em 3D. Tenho ali uma mão, mas tenho uma pergunta difícil para ti. Estás preparada? Sim, como te chamas? Teresa. Então, Teresa, nós as pessoas cegas tentamos integrá-la, não é? Sim. Imagina que nós tentávamos fazer isso aos morcegos. Estás a ver? Achas que conseguimos? Eles têm, nós temos esta, o cego tem esta experiência, não é? Diferente. E tu dizes, nós somos humanos, portanto nós tentamos integrar as pessoas, são diferentes, há estes problemas, mas nós tentamos integrar, não é? Porque a nossa pergunta é como é que é ser como um morcego, não é? Como é que é ser como um cego, não é? Então, e o morcego? O morcego também é o que é cego. Ele não é cego de dia. Pois, a questão é se conseguimos, aquilo que fazemos às pessoas que têm dificuldade em visão, não é? Se conseguimos fazer o mesmo com os morcegos. Se eles conseguiriam viver de dia, eles não conseguem. Ok, está bem, já lá vou. Sim. É só responder no seguimento. Estando aqui à volta de uma coisa que também mexe um bocadinho comigo, que é as deficiências. E se alguém disse porque é que é tão difícil. É difícil porque a nossa sociedade, eu falo como professora do primeiro ciclo, por mais que nós queiramos, é sempre muito complicado integrar, que diz-se integrar e não se integra tão pessoas diferentes, crianças com deficiências ou pessoas diferentes de nós. Anda-se aqui à volta, é difícil. E nós temos que estar, eu gosto imenso de educação especial, e nós temos que estar predispostos também para. E às vezes, agora não sei, ver o quê? Andamos todos aqui à volta e não conseguimos chegar ao cerne da questão, porquê? Porque a pessoa é cega e a gente não consegue perceber como é que vamos mostrar a ela o que é o movimento. Não é? Queremos fazê-la ela é igual a nós, mas há algo que lhe falta. E o que é que nós todos queremos aqui? Sim, dar-lhe, mostrar a ela o que é que nós estamos a ver, mas como, não é? Eu não sou muito boa. Ok, Goretti, obrigada por fizeste um bocadinho de resumo. Sofia, estou a ver com o braço no ar, mas vou, como estou, já tenho aqui a Joana que me ajudou imenso, porque acho que foi timing. Eu não vou fazer referência porque não tenho tempo, mas queria fazer-vos, eu tento fazer sempre uma espécie de laço no fim. Portanto, e diria se tivesse tempo, sim, se tivesse tempo, não estou a ver, a Ana e a Sofia também queria falar. Se tivesse tempo, o exercício seguinte era, agora tínhamos 5 minutos e íamos refazer o nosso parágrafo. Portanto, e quando fiz isto com meninos era com outro assunto, mas fiz com cores diferentes. Esta visibilidade do resultado do diálogo na própria escrita foi super fantástico. Eles queriam repetir montes de vezes, eu só não repeti porque não fui lá muitas vezes. Mas, bem, isto é importante. Mas como não tenho tempo para fazer isso, vou-vos pedir, como em resumo, que dissessem só uma coisa que acrescentariam ao vosso texto, tendo em conta aquilo que se falou, para descobrir como é que é ser como um morcego. O que é que vocês acham que diriam agora de diferente ou acrescentariam àquilo que disseram? Podem ter dito uma coisa que seja ok. Pode ser? Se calhar é melhor darmos um tempinho para. Desculpa, gostei da palavra. Vou começar por ti, está bem? Que é para te... Eu acho que a primeira ideia
a parte do cego acabou por ir por um caminho que não era o caminho que inicialmente, quando se apontou o cego, era para ter uma outra perspectiva de observação dos morcegos. E a coisa foi evoluindo e já começaram a falar, foi integrar o cego. Mas acho que a primeira ideia foi uma perspectiva diferente de como observar os morcegos. E Sofia, agora eu dava-te esta tarefa de teres que reescrever aquilo que começaste por escrever, não é? O que é que acrescentavas nesse teu texto? A parte do que os morcegos são terríveis, não... Ok. Eles não acrescentavas nós não, está aqui este público. Está bem, vou cortar a roda. Diz só uma coisa, é que nós também não integramos o morcego. Repararam? Nós integramos o morcego na sociedade, dizemos que ele é terrível, porque ele é misterioso, entre aspas, não é? É um bocado tudo o que é um bocadinho longe de nós, diferente do que é a normalidade, pronto. Manuela, e neste texto que escreveste, o que é que acrescentavas que não tinhas feito? Depois da conversa que tivemos aqui, não é? O que é que aconteceu na conversa que te dava outra coisa sobre o texto? Sobre o que eu escrevi? Escrevemos um texto, não é? Agora estivemos a pensar em conjunto. E depois desta sessão, mini, porque isto mostrou que era preciso, precisávamos de mais, mas só com aquilo que temos. Agora, como é que tu respondias? Como é que é ser como um morcego? Não podes não ter vontade É de acrescentar. vestir de preto o mistério. Acrescentavas isso? É vestir de... Não. É vestir de preto o mistério e ver entre as trevas. Isso é o que escreveste? Não. Isso é o que acrescentavas? Foi. Muito bem. Ok. E porquê que acrescentavas isso? O que é que da conversa te veio para acrescentar isso? Essa questão do não ser o padrão, portanto, vestido que é misterioso, veste-se ok, preto. Está bem. Faltava na tua descrição inicial, é isso? O mistério, sim. Muito bem. Ok, Manuel. Eu alterava a minha frase inicial, que era ver o mundo de outras perspectivas, para percepcionar o mundo de outras perspectivas. Aham. Obrigada. Então, vamos fazer assim. Fernando, o que é que acrescentavas? Eu tinha uma má relação com os morcegos, porque era um nome que a minha mãe me chamava sempre que eu chegava tarde na casa. Mas escreveste um pequeno texto, não foi? Escrevi. Pronto. E depois estivemos a conversar aqui. Esta conversa modificava de alguma forma. Imagina que tinhas que reescrever o texto, não é? Acrescentavas, mudavas alguma coisa ou não? Sim, acrescentava um bocadinho. O quê? Acrescentavas? Acrescentava que o morcego de facto permite uma outra uma outra visão, um outro mundo. Permite-me... ok. O morcego permite uma... Isto no futuro vai ser tudo imediatamente a perceber a palavra do como a Joana estava a dizer. Permite outra visão. Muito bem. Carlos. Eu estou aqui com algumas dificuldades em relação àquilo que eu tinha escrito e ao que eu acrescentava. Mas acrescentei agora, acabei de escrever que seria ser como um morcego é fazer da noite dia. Na questão da percepção. Porque nós associamos, percepcionamos, observamos muito mais facilmente o dia do que a noite. A noite para nós é mais difícil e o morcego funciona ao contrário. Eu volto ali ao contrário, que eu gostei daquilo do contrário, que é uma das coisas que eu também tinha notado. E acho que nesse aspecto talvez seja, para mim, pelo menos, exige um reposicionamento, colocar na posição do outro. Não sei. Exige um reposicionamento. Isso era uma das coisas que acrescentavas. Obrigada. Inês. Pois, eu não acrescentaria muito, porque eu baseei-me aqui sobretudo em características do próprio morcego. Pois, contudo, e seguindo aqui o raciocínio do colega do lado, de certa forma, portanto, eu acho que o morcego iria fugir dos investigadores. Não foi por acaso que o colega escolheu este, não houve ninguém
Diga como Alfredo. Ok, está bem. Eu já vou fazer um resumo e dizer porque o Nego escolheu este. Ok, obrigada, Inês. Magda. Eu agora acho que fui muito limitada na primeira resposta que dei, porque eu tinha dito é que ser comunicativo é desorientado e ofuscado por causa das luzes. Eu também à cabeça. Mas agora o que eu percebo é que há uma infinidade insuspeitada de formas através das quais eu posso responder à pergunta como é ser comunicativo. Ok. Vou descrever o artigo. Eu vou dizer aquilo que me vai na cabeça desde o início, que é ser morcego, é ser a inspiração dos filmes do Batman, que é uma coisa que eu adoro, mas tem um sentido muito especial, que é aquele sentido de justiça marginal. E é isso que me chama a atenção aqui. Aquela analogia da vida do morcego, mas é aquela justiça que não é a que vem à luz do dia. Ok. E isso acrescentavas na tua descrição, é isso? Sim. Ok, está bem. Susana. Eu mantinha a mesma frase, mas com uma pontuação diferente para mudar a coisa. Muito bem. Eu tinha posto, é dormir e acordar de pernas para o ar. E agora o que punha é dormir de pernas para o ar e acordar de pernas para o ar. No sentido da passagem epistemológica que a gente fez. Dormir e acordar. Ok, está bem. Eu tinha limitado as características físicas do morcego. Sim. E tinha-o caracterizado como feio, porco e mau. Realmente, o que percebo é que a fialdade também pode ser objeto de estudo. Também pode ser por aí. Portanto, acrescentavas isso para tratar. Exatamente, não é? E aqui não, aqui parece que pode ser centenário e terrível. Também pode ser apelativo, também se pode ir para lá, também como é que se diz? Atrativo. Obrigada, Fernanda. Eu não alteraria a minha frase inicial, que eu já rabisquei muito aqui. E acrescentarias alguma coisa? Os sentidos agora é que são novos, depois da discussão. Porque eu comecei por ser morcego, é ótimo. É não ter medo de escuro. É viver o dia na expectativa da noite. Agora, recupera a inclusão, a tal justiça marginal que falou a Marta, que não estavam, quando eu escrevi, aqui presentes. Portanto, há aqui uma esperança, outra, de que haja inclusão efetiva, integração. E não tem medo de escuro. É ótimo. Eu tenho medo de escuro. Portanto, há aqui uma mais-valia de ser morcego e também uma forma de encarar os problemas. Há múltiplas soluções para os problemas. Sempre que pisamos, pomos um pé no chão, são centenas de caminhos possíveis e, portanto, também como os problemas, a solução pode ser múltipla para um mesmo problema. Portanto, os sentidos é que foram novos, a frase é muito. Portanto, os sentidos são novos, a frase é a mesma. Pois é, não, desculpa, Raquel. Eu acrescentaria que eu disse que ser morcego era terrível e acrescentaria que não é nada fácil. Obrigada, Raquel. Também não acrescentaria nada. Ok. Eu também acho que não alterava muito caso. Posso dizer, ser morcego é conseguir ver no escuro e querer sempre abaixo tudo o que está em determinado ambiente. E, de certa forma, tudo o que foi dito, para mim não foi novidade e acabamos por centrar a atenção de tal forma no cego que não houve mais nada de compreender. Isto exige outra sessão, não dá? Antes de mais, eu gostei muito da intervenção da professora Berta, acho que daria uma bastante comunidade a questão do escuro, do medo. Acho que era excelente. E realmente não pensei nisso quando pensei no morcego. Ok, muito bem. E Então, achei muito interessante. Aquilo que acrescentas não vem da conversa, mas de uma avaliação que outra pessoa já fez. Sim. Portanto, aquilo que eu inicialmente
como é que é ser com um morcego? Para mim, se calhar até a Marta lhe dava jeito. É o passar despercebido, na minha perspectiva. Porque eu também sou um pouco cega, então não vejo nada. Portanto, eu não sei como é que vejo morcegos, eu nunca vejo morcegos em lado nenhum. A capacidade de ver na escuridão, o ser perspicaz, o ser um excelente caçador, e eu coloquei o ser marginalizado, que é esta questão cultural que também falava, que é a conotação que associamos também do medo que nós temos da noite e da escuridão. Porque as coisas más, digamos assim, acontecem à noite, não é? Não associamos à noite. Eu então acrescentaria esta questão de a parte positiva, não ter o medo do escuro e de saber viver no escuro, que eu também gostaria, e acrescentaria apenas a questão do habitat. Eu também concordo, acho que depois a conversa em si não me levou a evoluir mais. Ok, obrigada. Sofia, já disseste prazer, desculpa, Sofia. Sandra? Eu tinha escrito é andar pela noite silenciosa, captando um mundo diferente do que nós vemos até o dia chegar. Porque alterava ou vemos porque percepcionamos. Pronto, a questão só do. Como a Manuela? Sim, a questão do sentido só. Obrigada. Eu que eu acrescentava era que, a nível de vivências que eu vou ter no meu dia a dia, eu vou usar outros sentidos que eu não uso como ser humano. Eu estou muito identificada. Desculpa. Não, desculpa, eu é que ela fez-me pensar. Ok. Eu estou a identificar a Raquel desde o primeiro momento que eu tinha colocado, ser como um morcego é ser assustador. E depois, para acrescentar, pensei precisamente na palavra difícil, mas não pus essa, pus incompreendido. Porque é muito. Ok. Eu só ouvia dizer, como os meus alunos do primeiro ano, professora, fiz uma descoberta, em morcego tem a palavra cego. Gostei. Bem, agora é. O cego esteve sempre incluído na conversa. Nós é que fomos cegos e não o vimos. Eu tenho trabalho, o ensino os meus alunos a ler através dos textos deles. Eles fazem descobertas. Professor, eu fiz uma descoberta. Eles adoram descobrir palavras dentro. Então, se tivesse aqui um aluno meu, sei lá, vemos que tem a palavra cego. Acho que por isso é que teve sempre. E por acaso, usando o friso que a Gabriela me acabou de dar, se calhar se estivéssemos com uma população de pessoas com 10 anos, isto tinha logo aparecido com a sugestão do cego. Porque podia ter acontecido. Ok, obrigada, Breta. Luísa? Portanto, eu baseio na capacidade de trabalhar no escuro, mas depois de todas as pessoas terem falado, apareceu mais sentido das coisas, portanto, eu acrescentaria outra visão. Ok, acrescentaria outra visão. Ok, obrigada, Luísa. Sim. É assim, eu não acrescentaria muito, para já não gosto de morcegos. Tenho medo deles, tenho medo. Já tive uma experiência horrível em casa com um morcego e quis foi fugir para fora e o meu marido é dizer que acabou de assustar um morcego, não gosto. E é, pronto, eles praticamente dormem de dia e de noite vivem no mundo deles. Não acrescentaria muito mais. Pronto, no meu discurso inicial tinha feito uns apontamentos mais sobre o facto das associações que se faz ao morcego, à figura horripilante do vampiro, e acho que desta vez valorizava mais as formas diferentes que ele tem de captar o meio que o rodeia. Ok, muito bem. Obrigada, Raquel. Eu inicialmente tinha o morcego é ver a vida sem cor, mas agora no fim eu acho que mudaria para que eles veem de outra perspectiva, outra visão. Ok, obrigada. Ana, Eu inicialmente tinha posto que o morcego era assustador, agora colocava assustador interessante. Fiquei curiosa para pesquisar mais sobre este animal. Eu não mudaria nada, porque a minha frase inicial já falava da questão de não ver, da questão da justiça versus injustiça e da questão da liberdade. Portanto, não mudaria nada. Ok. José, desculpa. Ser como morcego seria como um avião terrível e como o Dr. Raquel falou, no caso da Blackbird, por exemplo, o avião mais rápido do mundo, chegaria por exemplo à cidade da Sandra da Horta em 5 minutos. Eu tinha tirado as coisas, a gente estava com o assustador também, eu acrescentaria, é ser diferente.
acrescentaria a parte dos terríveis, porque realmente eu imagino um morcego e fico logo assustada. Acrescentaria captar o mundo sozinho. Captar o mundo sozinho. Eu acrescentava, ser como um morcego é viver o mundo ao contrário da maioria das pessoas. Está bem, obrigada. Então, vou fazer só um último freeze. Isto que vocês fizeram é uma avaliação, uma sessão. E o que acontece é que com a repetição demora um bocadinho de tempo. Uma das coisas que eu tento fazer é dar sempre espaço para isto. Porquê? Porque às vezes as pessoas estão caladas, mas estão notas de falar. E quando o facilitador não dá, é o facilitador que manda dar este espaço. Portanto, eu, quando saio de uma sessão, às vezes acontece-me, e não dei palavra a todos os meninos, saio de lá, chumbei nisto. Porque é uma das coisas que se tem que fazer. E há várias maneiras de fazer. Esta é uma na avaliação, outra é no princípio. Há muitas estratégias para fazer e é um... Pronto, peço-vos, é um pedido que faço. Que, sim, já estou a palavra aqui só. Então, o Ney da luz ao morcego. Porque é o sonar que lhe dá a desculpa para poder dizer que é impossível para um ser humano saber, do ponto de vista experiencial, isto é só para vos mostrar que apareceu cá tudo, eu já vi com miúdos e também me aconteceu, é impossível aparecer do ponto de vista da primeira experiência. Portanto, nós não conseguimos, os seres humanos não conseguem saber, do ponto de vista da primeira experiência, o que é ser um morcego. E isso mostra, segundo ele, que a descrição física apenas do mundo é incompleta. É só isto. É lindo, é só. Mas eu vou tentar mandar à Magda, porque ainda não acabei, um bocadinho uma coisa teórica, depois com planos de discussão. Como é que eu faria isto? Porque eu agora estou a fazer só por coisa, mas a ideia é de transformar este material filosófico em material de sessão, não é? Eu já sabia que isto era rico. Pronto. Mas não foi rico para toda a gente, vocês viram? E isso é muito importante. Se não tivesse havido momento de avaliação, a pessoa que está aqui fica sem saber que houve pessoas para quem isto não aconteceu. E é muito importante saber. Porque depois da segunda sessão, por exemplo, já estou a inventar, fazia um jogo, pronto, e quando mandava material, não sei quando é que vou mandar, mas quando mandar tento pensar num jogo que apele às pessoas que ficaram de fora, não é? Porque nós, para termos comunidade, queremos que toda a gente participe. Mas foi lindo, sim. Eu iria só dizer, nós ao longo da nossa pós-graduação falámos muito das comunidades, como é que vamos conseguir, idealmente aquilo que queremos é que todas as crianças ou todas as pessoas envolvidas participem. Sim. Durante este diálogo eu estive aqui caladinha, observava, pensava, mas não houve um momento em que eu efetivamente achasse que era válido ou que era interessante participar. Claro, e agora, esta questão da avaliação fez-me pensar em coisas que a Magda já disse várias vezes e a professora Gabriela também. E foi a intervenção da professora Berta que me fez pensar e ver uma perspectiva diferente. E foi só nesta parte final que eu, se calhar, agora estava preparada para ter. E é isso também acontece às vezes. E é muito interessante isso, porque eu tenho feito várias comunidades. Eu não tenho grupo de crianças, trabalho com adultos, com baixa escolaridade, enfim. E adapta-se muito bem, porque eles têm uma grande dificuldade para argumentar, defender ideias. Portanto, este projeto adapta-se muito, muito bem. E eu muitas vezes fico aflita porque A, B, C não participam regularmente. E foi bom estar nesta perspectiva, estar deste lado e sentir as coisas desta forma. Portanto, já me faz pensar de outra maneira. Boa, então vou-vos mostrar como é que acabam as minhas sessões todas. Que inventei esta coisa, isto foi para mim, não foi para eles. Foi altamente egocêntrico, fazia lá estourada. E então no fim tinha que descomprimir. Só que apercebi-me que esta maneira que eu uso também dá-me um outro elemento de avaliação e é super útil, porque eu nem sempre tenho tempo de fazer isto. Então é super simples. Contamos até 3 e depois espreguiçamos-nos. Espreguiçamos-nos da maneira como precisamos da sessão. E só nós é que sabemos o valor destes espreguiçares. Estão a ver? Ok. Então, estão preparados? 1, 2, 3. Pois é, por causa disso do estalar. Por isso é que só nós é que sabemos. É uma coisa fantástica. É que nós ficamos a saber como é que a sessão foi para nós. Mas para quando se trabalha em populações de meninos muito pequenos, às vezes os meninos parece que não estão na sessão, porque não falaram, como disse a Manuela, mas quando se espreguiçam,
mostram que tiveram na sessão. É incrível, é uma coisa. Ai, estou a ficar pior. Ok, muito obrigada, coitados, queremos ver a fazer Ai, obrigada, eu queria só pedir que as pessoas antes de saírem da pessoa deixasse a sua cadeira arrumada, que nos facilitava bastante, e dizer que o ponto de encontro é no Monte Brasil, para quem vai fazer o passeio cultural, é no Monte Brasil, no Pico das Cruzinhas, e vamos dar assim entre as 2h15 e as 2h30 no máximo de tolerância, porque estamos um bocadinho atrasados, mas mais do que isso não podemos dar. Portanto, hoje não há cá almoço, nós sabemos que vai ser complicado as pessoas almoçarem, mas vai valer a pena corrermos um bocadinho agora para estarmos lá 2h15, 2h30. Está bom? Nós vamos juntar a um outro grupo que também vai fazer o passeio, que é do outro congresso que está a haver aqui. E eles estão combinados para as duas. Eles estão numa situação, eles vêm de barco, vão descer ali no cais dos soldados, vão a pé para o Pico das Cozinhas. Portanto, convém não chegarmos ao Pico das Cozinhas. Exatamente, é isso mesmo. O que é isso, o Pico das Cozinhas? O Pico das Cozinhas é no Monte Brasil. Quem é que vai ao passeio?